Festas do fim de ano, época de juntar a família e confraternizar. Mas como fica a condição dos pais que têm a tal guarda compartilhada dos filhos? Se uma das partes se recusar a estar com a criança, como fica essa divisão de datas? Deixa eu chamar aqui mais uma vez a Glaucinha Araújo, que vai ajudar a gente a entender todas essas dúvidas, né, Glaucinha Araújo? Olha, João, esse é um assunto bem complicado, viu? Porque a gente sabe que muitas vezes durante a separação, a criança ela fica ali naquela como uma moeda de troca, viu? Em alguns casos. Por isso, quando a gente fala em confraternizações, principalmente final de ano também, no tempo das férias, mas agora, Natal e Ano Novo, aí, meu filho, não é fácil não. É bem complicado e alguém aí, alguma dessas partes aí, pode decidir botar água nesse café e deixar ele bem ruim, viu? Não fica muito bom, não. Mas a gente veio conversar agora com o advogado Luciano Honório, ele é advogado especialista em direito civil. Bom dia. Como é que a gente deve fazer nesse caso? A gente deve combinar antes. O meu filho, ele passa Natal comigo e Ano Novo com o pai. É assim que a gente tem que fazer antes? Assim deveria ser quando nós tratamos de pessoas que são equilibradas, organizadas psicologicamente, maduras e não fazem dos seus filhos uma troca de negociação. Essas crianças na primeira infância, já partindo para a psicologia, a gente vê que elas recebem uma influência muito pesada quando existem contribuições negativas dos pais. Bom, o ideal é que esses pais que estão em pé de igualdade, porque o pátrio poder é do pai e é da mãe, não existe o direito privilegiado da mãe ou do pai, ambos estão em pé de igualdade, e quando eles acordam, quando eles estão assim, sanados de suas dores, quando eles olham seus filhos como eternos filhos que são, e pensam na saúde mental dos seus filhos, se negocia, são cordiais um com o outro, e Natal com um, Ano Novo com o outro, aniversário do pai com o pai, Dia dos Pais com o pai, Dia das Mães com a mãe, e assim se faz uma forma tranquila para a criança. Quando isso não é possível, que infelizmente é a realidade, os casais quando se separam, o amor e o ódio estão muito próximos, então quando isso não é possível, não há outra maneira a não ser recorrer à justiça, ao Poder Jurisdicional do Estado, aonde o magistrado vai definir horários e dias do pai, horários e dias de mãe, sempre sabedor de que estão em pé de igualdade. O magistrado não vai trazer benefício maior para o pai ou para a mãe. Ele vai trazer um espírito de equidade. Então, dificilmente vai se haver uma balança desconfortável. O pai vai passar o Natal com o filho, a mãe vai passar o Ano Novo, no próximo ano faz um revezamento e ainda vem os direitos dos avós, né? Os avoengos. E os avós também têm seu direito de conviver com os seus netos, independente da briga desses pais. E os avós, quando também não é possível ter essa negociação amigável, infelizmente também tem que recorrer à justiça. Agora, no caso de que um dos dois decidam assim, de última hora, eu não quero, está combinado comigo passar o Natal, mas eu não vou querer não, eu quero o Ano Novo. Aí lá vem aquela confusão, como fica? Pois é, diante dessas situações, nós temos que averiguar o seguinte: quando aquele se desrespeita às normas judiciais, o que foi sentenciado, essa sentença vai ser revista. Naquele primeiro momento, a criança sofre prejuízo diante da agressão dos pais, né? Mas em outro momento se recorre novamente à justiça, se comprova aquele fato que aconteceu e essa mãe ou esse pai que infringiu o acordo vai ter seu acordo também mais debilitado. Vai ter uma diminuição dessa visita. Então, para que ele não possa fazer isso posteriormente em outras datas comemorativas. Outra coisa, a criança está lá, o pai ou a mãe não quer saber dessa criança, mas aí um força, aí diz assim, você nunca fica com ele, você vai ficar agora no Natal. É bom para a criança isso, porque ela não tem aquele amor que eles estão dando direto. Nós temos o ECA e nós temos o Estatuto do Idoso. Em nossa sociedade tem duas ramificações que são muito prejudicadas, que é a infância
e é o idoso. Por isso que nós temos estatutos da criança, do adolescente e do idoso, para proteger essa criança. O que é que se dá prioridade quando nós falamos de criança? É o interesse da criança. Então, se essa criança não se sente bem com esse pai, que para ele é uma pessoa estranha, primeiro é feita uma convivência paulatina com esse pai. Se esse pai obedece, até essa criança se sentir à vontade com esse pai. E esse pai tem direito a dormir com a criança, esse pai tem direito a ficar mais dias com a criança. Não é feita de forma abrupta. Não pode ser assim. Nós estamos falando de uma criança que está em formação, não é de um adulto. Então o magistrado, o Ministério Público tem todo o cuidado com essa criança sobre isso. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e um bom dia e um Feliz Natal para todos nós, né? Que as pessoas possam compreender que são crianças e são eternos filhos, né? Verdade, obrigada. Olha, João, é bom aquela boa e velha conversa entre os pais. E se vocês não têm aquela conversa cordial e você está sempre discutindo, não faz isso junto da criança não, tá? É importante lembrar muito que os pais, eles podem se separar, mas os filhos nunca vão deixar de ser filhos. Então, preste atenção a isso, tá bom? Eu volto contigo, João. Pois é, Glaucinha, e o amor acima de tudo, né? Agradeço ao nosso entrevistado.